Saudações em Cristo Jesus, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que você está assistindo esse vídeo. Eu já contei em outro testemunho que eu tive um período de 3 anos de portas fechadas para o emprego. Mas Deus supriu minha necessidade naquele tempo. E nesse quase final desse período, eu numa noite, que fui dormir já era 11 horas da noite, 23 horas, e não pegava no sono. Era 1 hora e só vinha o nome do meu patrão, ex-patrão, né? Do último emprego ali, que eu trabalhava numa fábrica, uma indústria, e eu não dormia e ficava aquele pensamento, e chegou 2 horas da manhã, eu levantei e falei, Senhor, se o Senhor tem alguma coisa para falar para esse homem, eu vou escrever, porque quando eu saí de lá, eu pedi para sair, ele ficou de mal comigo e disse que não queria me ver nem pintado de ouro, era o costume dele falar. E eu não posso ir até ele falar. Aí eu peguei e coloquei 2 folhas de sulfite, né, 2 A4 em cima da mesa e a caneta. Falei, Senhor, fala que eu vou escrever tudo e mandar para ele. Não confunda isso com o espiritismo, porque ali quando a gente serve a Deus, né, Deus fala de uma maneira diferente. E ali Deus começou a falar na minha mente, né, e eu fui escrevendo. E eu lembro que numa dessas palavras, Deus deu 3 condições para ele. Para ele prosperar, ele teria que mudar de vida, tomar 3 atitudes. Quais que eram? Ali naquela empresa, se você olhasse, a maioria dos funcionários eram pessoas separadas das famílias, ou pessoas que estavam tendo relações extraconjugais, e assim por diante. E todos que saíam tinham que entrar na justiça para receber da empresa seus direitos. E então, um dos pontos que Deus falou, olha, acerta com todas essas famílias, olha o estrago que você fez, né, por falta de dinheiro, muitas famílias se separaram. E um dos pontos. Teve um outro ponto também, que eu não me lembro exatamente, mas eu lembro de um terceiro, que Deus falou que ele tinha que dividir a sociedade com o pai dele. E essa atitude ele tinha que tomar, isso para ele prosperar. E tudo bem, escrevi, ficou ali guardado. Eu, durante uma época anterior, eu lecionava aula de espanhol, era o básico e o segundo, né? Eu não lecionava o avançado porque eu não estava apto para isso perante a legislação brasileira, né? Era no FISC, era uma empresa da esposa dele. Então, por um período ali eu lecionei espanhol e ficou guardado os livros do professor, né? Eram meus, eu tinha pago. E o que eu fiz? Essa carta eu guardei, né? Falei, a hora que Deus preparar um momento, eu mando entregar para ele, porque ele não aceita eu falar com ele. Tudo bem. Passou-se os dias, aí a funcionária dela, né, a zeladora, veio na minha casa e pediu, a fulana de tal lá mandou, que era a diretora, né, a proprietária, pedir se você não empresta os livros do professor de espanhol. Daí eu falei, sim, empresto. E quando eu fui para entrar dentro de casa, eu falei, olha, aí eu me lembrei da carta. Eu falei, é a oportunidade agora. Eu falei, olha, você avisa ela que eu vou procurar, não sei onde está guardado, e daí eu preparo e te aviso para vir buscar. Tá, o que eu fiz? Fui até uma papelaria, comprei um envelope, pardo, coloquei esse livro dentro, e dentro do livro coloquei essas 2 folhas escritas, com o que Deus mandou falar. Eram 2 folhas,
todas escritas dos dois lados. E era muita coisa que Deus mandou falar para esse homem. E aí, o que aconteceu? Avisei que poderia vir buscar na outra semana, e veio a secretária do FISC, e eu falei para ela, isso aqui está no envelope, não abra, entrega para sua patroa, para a diretora. Ela falou, tudo bem. Tá, o que aconteceu? Ela com certeza abriu, né, leu aqueles papéis, e um mês depois eu estou na rua, passando, quando ela me viu, que ela era no centro da cidade, ela iria me encontrar, ela mudou de rua, e passou de largo. Aí eu fiquei pensando, ela leu. Tudo bem, passou-se. Aí, nessa feita, eu soube depois, né, por ele próprio, ele estava mal, foi para o hospital, estava em São Paulo, no Albert Einstein, me parece, eu não sei, mas eram os hospitais que eles costumavam ir. E ali, ele, se eu não estou enganado, é o Albert Einstein. Ali, esse homem estava na UTI e já praticamente ele não ia ter mais vida, né? Mas aí a esposa dele disse que levou essas cartas para lá. E ela buscando a Deus, ela era religiosa, né? Já falecida hoje. Ela com certeza pensou, olha, temos que tomar uma atitude. E foi lá. Diz que justo nesse dia ele melhorou. E sentou na cama, ou algo assim. E daí ela falou, será que nós não temos que fazer o que o Volmir falou? Que para ela era o que eu estava falando, mas não era o próprio Deus. O que o Volmir falou, ele falou, o que o Volmir falou? Daí ela leu para ele essa carta. Quem me contou isso foi ele próprio, depois de uns meses. Aí, o que aconteceu? Ele melhorou, veio embora. Nesse certo tempo, a empresa dele, após eu ter saído, lá no início dos 3 anos, ela durou 8 meses, essa fábrica, e começaram a fazer tudo fora de normas técnicas, e acabou o material, e ela durou 8 meses. E fechou as portas. Continuou outra empresa dele de construção. Aí o que aconteceu? Ele pega e, em certa feita, manda a copeira, que na minha época, a única que sobrou de todos os funcionários foi a copeira, porque ela tinha função também, acho que na casa dele, não sei. E aí mandou ela na minha casa. Falou, olha, tá pedindo para você voltar. Você não quer conversar com ele? Aí eu orei a Deus, né, fui. Nesse dia, quando eu estou falando com ele, me mostrou a fábrica, tudo parado, já em outro endereço, 30 toneladas de material perdido praticamente, feito fora de normas, né, normas técnicas. E aí ele falou, olha, ele já andava na moto da filha dele, ele não tinha mais veículo, não tinha mais nada. Estava vendendo algumas coisinhas que tinha para comer, capital ele tinha bastante, mas não tinha dinheiro, né? É o que acontece às vezes, né? Você vai se descapitalizando e depois não consegue fazer o capital de giro. E aí ele já não tinha mais condições, e chegou, me levou para olhar, né? E daí quando nós fomos subir a escada para ir para o escritório, naquela hora, e antes disso ele falou assim, olha, o que eu posso te pagar é R$300 por semana para poder você voltar a trabalhar. Não é muito, mas já dá para te ajudar, e nós começamos a botar, virar esse negócio aqui. Aí, de uma estrutura muito bem feita, né, tudo, mas tudo ali jogado, né, sem condições. E aí, quando eu ia subindo a escada, nunca me esqueço, 3º degrau, eu subi, tocou meu telefone, meu celular. Aí eu atendi, era o pessoal da Microlins, que dava cursos, né? E aí ele falou, o seguinte, Valmir, pode falar? Eu falei, posso. Ele falou, aí paramos os dois juntos na escada, né? Aí ele falou, viu, a gente pegou seu currículo no CIPAT, na prefeitura, e vimos que você é técnico em contabilidade, e nós estamos precisando de um professor de contabilidade na Microlins. Você teria condições de vir conversar com a gente? E eu falei, eu já te ligo de volta.
Aí desliguei, liguei, falei com o meu patrão, ele falou, não, pega, homem, isso aí vai ajudar você, é à noite, não vai te atrapalhar, é à noite? Eu falei, é. Ele falou, não vai te atrapalhar. Aí tudo bem, liguei de volta, falei que ia marcar a entrevista, e fui. Tá. 2 portas de emprego no mesmo dia. Aí eu lecionava à noite, terça, quinta e sexta, né? 3 turmas, e ganhava por hora, né? Então eu dava uma aula cada noite, e isso ajudou muito no meu salário. E mais os R$ 300 por semana, né? E aí foi, e só que ao chegar com ele, eu falei, a energia sua não toca as máquinas. Só tinha monofásica do escritório. E eu falei para ele, você tem 30 toneladas aqui, mais ou menos, de produto avariado. Mas eu, como conhecia daquilo ali, eu olhei e falei, pode ser que tenha uma solução para nós recuperar isso aqui. Vamos perder um pouco do trabalho que foi feito, mas nós vamos... Já era perdido, né? Naquela época estava 4 mil e pouco a tonelada. Então você calcula aí, 3, 4, 120 mil, mas dava uns mais. E aí, e o país com escassez de aço na época. O aço estava tendo que ser importado da China. Não tinha. Isso demorava. Ali, o que aconteceu? Eu analisei e eu falei, olha, tem um assunto. Eu vou ter que trazer um ex-funcionário seu de volta. Era um que tinha já discutido por não ter recebido no passado e daí discutiu com o financeiro dele e ele disse que não queria ver aquele cara nem pintado de ouro também. E eu falei, olha, eu vou ter que trazer essa pessoa de volta porque ele é o legítimo MacGyver, ele é um mecânico, ele é eletricista, ele é ferramenteiro e eu preciso dele aqui. Ele falou, mas eu não quero ver esse cara nem pintado de ouro. Eu falei, escuta aqui, você está pensando em você ou na sua empresa? Nessa hora não é hora de ser orgulhoso, né? Porque a empresa continua. Se você morrer amanhã depois, tem seus filhos, né? Daí ele parou, né? Levou um choque, porque eu tinha autoridade para falar. Porque quando você tem Deus na vida, você tem horas que não tem patrão, o presidente da república. Você tem que falar a verdade, né? E ainda mais se você já tem a direção de Deus. Tudo bem. Aí falei, daí ele me contratou ali, tá, acertamos. Peguei essa outra pessoa, vim ali, ficamos ali. Eu falei, eu preciso de 30 dias só para pensar, só para ver o que nós vamos fazer e dar o passo certo. Não levou 15 dias, a gente começou. Aí, o que aconteceu? Recuperei tudo. Após 30, em 3 meses eu sei que eu faturei mais de R$ 300 mil de caixa para ele. E aí eu falei para ele, viu, já podemos começar a sua outra empresa. Mas com que? Com esse dinheiro? Eu falei, já é o início. Dá para mobilizar o trabalho. Pega uma concorrência aí de linha de transmissão, né? E daí eu falei, as máquinas a gente aluga. Aluga e paga com o próprio serviço. E foi o que aconteceu. Pegou uma obra grande, né? Ali para a região de Londrina, né? Saindo da Bauru. E chegou uma altura ali, uma certa feita, que estava dando um prejuízo de 2 milhões. Eu tive que ir lá assumir a direção, demitir engenheiro, tudo. Mas a culpa não era dele, né? Era de outros contratos errados. Demitimos muitos funcionários, mas ainda conseguiu um lucro, mais de 2 milhões ainda, numa pequena obra. E deu certo, foi no meu conselho. Só que aquela história, né? Nesse tempo, Deus foi me usando. E ele me contou ali a história do hospital, foi ele que me contou e tudo, e por isso que ele foi me buscar, né? E daí Deus me usava. À noite Deus me dava sonhos e eu chegava algumas vezes na semana e não ia trabalhar. Porque Deus está acima de tudo. Não tem chefe, não tem patrão, não tem ninguém acima dele. Nem as leis. Diz a Bíblia que se nós servimos a Deus, nós não estamos sujeitos às leis, né? A gente tem que obedecer às leis do país, sim, mas Deus está acima de tudo. Aí o que aconteceu? Eu chegava na empresa e estava esperando ele. Eu não ia lá para a fábrica. Ele falou, opa, Valmir, o que foi? Eu falei, preciso falar contigo. Aí ele entrava na sala, começava a abrir as janelas, abrir cortina, né? E pode ir falando, não é o Valmir que vai falar. A hora que você terminar aí, senta aí que eu vou falar. Em nome de Deus.
Ele sentava, eu entregava o que Deus mandava e acontecia. Aí o que aconteceu? Eu estava como um profeta ali da empresa dele, porque por isso que eu digo, quando tem alguém em oração, eu contei um testemunho outro dia, que só tinha uma pessoa ainda naquela empresa que orava pela empresa e ela prosperou depois. Quando tem alguém em oração, e todo cara que serve a Deus, se ele está numa empresa, ele sabe que dali sai o pão dele. E a Bíblia diz que nós temos que servir nossos senhores, né? Segundo a carne, tratar ele como fosse tratar o próprio Deus, né? Não endeusar ele, mas servir a ele como servia a Deus, né? Então, dali que sai nosso salário. E eu fazia com carinho, com amor, conhecia o meu trabalho e eu então entregava o que Deus mandava. E um dia eu trouxe um presente para ele, sem bajulação, nada. Eu tenho um carinho por ele até hoje, como pessoa, não como empresa, mas como pessoa particular. Ele é um homem muito bom, de coração aberto, coração bom, se precisar, ele ajuda, né? Mas tratou de empresa, CNPJ, o homem, ele é turco, né? Turco só pensa para ele. Aí o que aconteceu? Ele, ali, eu vi aquele presente que eu dei, ele entregou pela janela para um outro funcionário e falou: tira isso daqui. Vomir me deu, eu não quero aqui na minha sala. Vomir é feiticeiro. Olha só o que o cara falou. Aquilo me entristeceu tanto. Mas até hoje eu acho que ele não sabe que eu ouvi aquilo. Eu vi ele pegando aquele presente que eu levei de Minas Gerais, não sei se foi de Goiás para ele, e como um presente particular para ele, né? Assim, como amigo. E ele falou que eu era feiticeiro. E aquilo me doeu muito, sabe? Aí eu guardei comigo e teve a oportunidade que eu pedi para sair. Esse homem quase deu um infarto, entendeu? Mas o que aconteceu? Eu trabalhei, levantei a empresa dele e, claro, Deus na frente, né? Quando Deus administra, as coisas vão muito bem. E chegou um momento que ele encheu aquela empresa de gerentes, de chefe, e o Volmir foi ficando esquecido, sabe? Ficando esquecido, ele não lembrou mais aquilo. Isso é normal, às vezes, nas empresas, né? Tem uma história da formiguinha, do cigarro, né? E aí, meu filho trabalhou lá também, para outra empresa dele. Depois que eu saí, ele começou a ser perseguido. E, inclusive, eu tenho um testemunho para contar sobre isso, sobre meu filho. Hoje é uma pessoa renomada no país aí, muito conhecido na área de engenharia. E eu vou contar um testemunho também que aconteceu partindo daí, da saída dele dessa empresa. Então, eu orei muito por eles. Chegou um momento que o próprio Deus falou para mim não orar mais para ele. Eu já tinha orado muito, né? Deus sempre abençoando, porque a Bíblia diz orar pelos amigos, pelos vossos inimigos, né? E aí eu lembro disso tudo e não esqueço. E não poderia deixar de contar, isso eu sei que vai chegar até eles. Eles vão lembrar, né? E isso não é um testemunho meu particular, para dizer como Deus trabalha. Não é falando mal, criticando, é dizer como Deus trabalha na vida do crente, né? Ele tem que fazer o bem sem esperar nada em troca. E eu sempre ali orando, e como Deus trabalhava, né? Como Deus trabalhou. Só que ainda permanece isso, e se ele me ouvir, ele vai saber que talvez o que ele está passando, com certeza, ainda é porque há coisas a ser regularizadas com certas famílias, né? Então, eu quero deixar esse testemunho só registrado, né? Também. E são muitos anos, foi lá por 2003, mais ou menos, né? E dizer para você, mesmo que você seja maltratado ou aconteça alguma coisa no seu emprego, no seu trabalho, em tudo dê graças a Deus. Pedro, quando Jesus foi lavar os pés de Pedro, ali na Bíblia mostra, Pedro quis saber o porquê, né? Fazer aquilo. Jesus falou para ele: Pedro, não sabes tu o que eu faço agora, mas saberás depois. Então, às vezes,
o resultado vem lá anos depois do que a gente plantou, do que a gente semeou. E é tremendo, né? Tudo que eu perdi naquele tempo, que eu não ganhei, gastei meu capital, perdi família, tudo por causa desse trabalho. E fui humilhado muitas vezes, acusado de ter caso com o próprio patrão, porque eu cedia, às vezes, mais atenção, mais tempo para a empresa e não em casa. Sabe quando o inimigo usa a boca de pessoas? E eu era humilhado, mas eu superei tudo. Deus tem me dado graça. E o meu coração está tranquilo e calmo. Então, deixo para você como um testemunho só do que aconteceu e para você entender a perseverança que temos que ter. Perseverança. E não contar que vamos ter alguma retribuição pelo que a gente faz numa empresa ou com alguém, porque a gente está sendo pago. Para uma empresa, para um CNPJ, você não está fazendo nada mais que a sua obrigação. Só que eu fazia um pouco a mais, porque Deus mandava entregar os recados, ajudar a administrar. E tem um último que Deus mandou. Foi o segundo lá que eu não falei. Daqueles 3 pontos que Deus falou que quem ia administrar a empresa dele era a filha do meio. E ele parou para pensar. Eu falei, Deus está mandando você contar com essa aí para continuar com a administração de suas empresas. Não sei se hoje está ou não, mas ele até depois colocou ela ali. Começou a infiltrar ela para ajudar a administrar. Mas se ele ouviu a voz de Deus, deve ter prosperado hoje e ela deve continuar nisso. Porque Deus falou que era ela, né? Então, são coisas que eu gosto de contar, né? Muitas coisas guardei segredo, muito tempo, né? São coisas... Mas Deus tem o tempo dele para quem devemos falar, quando devemos falar, e que isso sirva para alguém. Muitos que estão me seguindo, trabalharam comigo, sabem dessa história, talvez não por completo como eu estou contando agora, e sabem de outra maneira, mas eu tenho certeza que vão lembrar. Que Deus o abençoe.